Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui para mais um culto online. Para aqueles que ainda não sabem, nós não estamos realizando cultos presenciais. Aqui no templo hoje nós temos exatos 10 pessoas para poder preparar este tempo de louvor, de mensagem e transmitir o culto para todo mundo que está em casa. Eu quero hoje convidar todos vocês para louvar a Deus, para cultuá-lo através de cânticos, de orações e de mensagem. O nosso templo aqui está vazio, mas nós sabemos que os nossos corações estão aquecidos pelo Espírito de Deus. Nós sabemos que Deus habita dentro de nós, que o seu Espírito está conosco e nos acompanha em qualquer lugar. Por isso eu quero convidar você a louvar a Deus hoje na sua casa, com os cânticos, com a mensagem, abrindo o seu coração para orar a Ele, e entregar a Deus as nossas dificuldades, as nossas preocupações. Esse tempo difícil que estamos vivendo é um momento também de buscar ao Senhor. Então, vamos conosco participar deste culto e buscar ao nosso Deus. Sozinhos orar.
Senhor, Deus amado, poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, pelas suas ternas misericórdias, pela vida de Jesus que o Senhor nos deu para que nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos restaurar a nossa vida com o Senhor, Deus. Muito obrigado, Senhor, recebe esse nosso louvor, que é de coração, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. É com muita satisfação que a gente se encontra nessa manhã mais uma vez, apesar da distância, apesar das limitações, mas nós ainda temos motivos para louvar, adorar, temos necessidades também espirituais de alimentar a nossa fé, por isso nos encontramos todas as manhãs no domingo, e eu espero que esteja sendo um momento gostoso para você, apesar das distâncias, aliás, da distância, apesar das restrições, mas buscar a Deus sempre é oportuno, não é? E antes de lermos o texto da palavra de Deus, eu gostaria de fazer mais uma oração com você, intercedendo por esse momento que ainda é difícil, ainda é de luta, ainda é de dor para muitos. E o contexto aqui no nosso país ainda está difícil, na nossa cidade também, temos aí
o índice de 100% de ocupação dos leitos de UTI já há vários dias, e isso é preocupante, isso exige a nossa atenção, oração, nosso cuidado em todos os aspectos, pessoalmente, coletivamente. Por isso eu gostaria de, junto com você, orar nesse momento, por essa situação, pela nossa cidade, nosso país, pelas vidas que sofrem, e buscar em Deus mais uma vez o consolo e a misericórdia para enfrentarmos esses dias. Vamos orar então? Pai Santo, louvado seja o Teu nome, Pai, porque apesar dos nossos sofrimentos, dores, lutas, o Senhor derrama sobre nós a Tua misericórdia, Pai. Apesar do nosso pecado, da nossa limitação, das nossas fragilidades e de muitas vezes apontarmos o Senhor, Pai. Mesmo assim o Senhor nos ama, cuida de nós. E é certo, Pai, desse cuidado, desse amor, que nós mais uma vez recorremos ao Senhor, Pai, e clamamos misericórdia, Deus. Tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia do Brasil, da nossa cidade, do mundo, Pai, que sofre, que carece da Tua intervenção, Pai, carece da Tua cura, da Tua sabedoria. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda nesses dias de luta, nesses dias onde nós não sabemos muito o que fazer, a quem recorrer, mas nós temos o Senhor, Pai. Por isso a nossa confiança está de pé. E nós clamamos, tem misericórdia de nós, Pai. Principalmente daqueles que mais sofrem nesses dias. Os que perderam pessoas queridas, os que estão doentes, os que estão enfrentando dor, fila de hospital, aguardando uma vaga, Senhor Deus, esperando um medicamento, esperando o efeito de um tratamento. Tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Abençoa. É o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E para a nossa reflexão nessa manhã, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler provavelmente o texto mais conhecido do livro de Eclesiastes, que é um texto que fala sobre o tempo. E durante essa semana, meus irmãos, me veio essa pergunta na cabeça: que tempo é esse? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Tão diferente, tão difícil, tão improvável, tão surpreendente. Que tempo é esse? E para responder essa pergunta, inclusive o título que eu coloquei na minha mensagem aqui é esse: que tempo é esse? Para a gente pensar à luz da palavra de Deus e refletirmos sobre o tempo que nós estamos vivendo. E eu gostaria de fazer uma leitura diferente. Nós temos aqui de uma forma muito oportuna e de uma forma assim muito provocadora do autor de Eclesiastes, nós temos no texto coisas difíceis, coisas complicadas da vida, e temos coisas boas, coisas gostosas da vida. E eu queria, num primeiro momento, ler com vocês as coisas complicadas, e depois, no segundo momento, ler as coisas boas. Porque o autor, ele usa dessa linguagem, ele contrapõe coisas difíceis com coisas boas, momentos de luta com momentos de gratidão, de vitória, de regozijo. Então, para a nossa reflexão, eu queria fazer uma leitura diferente. Então, acompanhe comigo, nós vamos ler, então, as coisas mais negativas do texto, mais difíceis, ok? Então, capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 1. No versículo 1 nós vamos ler todo o versículo, a partir do 2, então, a gente faz essa leitura diferente. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de morrer, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de derribar, tempo de chorar, tempo de prantear. Versículo 5, tempo de espalhar pedras, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de perder, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de estar calado, tempo de aborrecer,
tempo de guerra. Até aqui. Então nós lemos, a princípio, o que o autor ressalta de mais difícil, de mais complicado. E eu acredito, meus irmãos, que numa nova leitura que eu fiz desse texto, o texto não está falando de um tempo cronológico. Apesar da gente usar muito esse texto para a gente se referir ao tempo cronológico, eu acredito que o autor não está falando do tempo cronológico, do tempo de vida que a gente tem, de anos, de horas, e que em algum momento da vida vai acontecer uma dessas coisas. Ele está dizendo, meus irmãos, simplesmente, olha, a vida é assim. Ele está traçando uma linha da vida. E com essa lista de coisas negativas, ele vem dizendo, por exemplo, que em algum momento da vida, já que a vida é assim, a gente vai ter que lidar com a morte, com o morrer. Por exemplo, que ele citou no versículo 2, no versículo 3. Vez ou outra a gente tem que lidar com isso, não tem? Lidar com a morte, com a realidade da nossa mortalidade. E fala a verdade, isso tem sido mais comum nesses dias. A gente não pode acostumar com os números, não. Os números de mortos, a gente não pode lidar com isso só como números, são pessoas, são vidas, né? Uma coisa é a gente olhar a estatística da economia e falar, nossa, caiu, subiu. Outra coisa é a gente olhar uma estatística de pessoas que estão sendo afetadas, que estão sendo mortas por causa de uma situação difícil. Nós não podemos nos acostumar com isso. Mas está sendo mais comum a gente lidar com o morrer, com a morte, nesses dias de pandemia. Uma outra coisa que ele fala aqui também, ele usa o termo arrancar o que se plantou, derribar, dá-nos a impressão de algum projeto que não deu certo, alguma coisa que foi começada, mas teve que ser interrompida. A gente começou a edificar alguma coisa, de repente veio ao chão. E parece que a pandemia trouxe essa realidade à tona. Muita gente começou o projeto e teve que parar. Muita gente semeou ideias novas, mas teve que arrancar, porque não foi o momento disso ir para frente ainda. E isso traz tristeza, traz dificuldade, traz limitação, projetos interrompidos, negócios fechados, desemprego. Parece uma realidade nossa hoje. Um outro termo que ele usa aqui também, no versículo 4, é o chorar. Prantear. E parece que a gente está vivendo no tempo das lágrimas. Não é um tempo difícil, um tempo de muita dor física, emocional, espiritual. Quantas famílias, pessoas chorando. Quantas lágrimas sendo derramadas nesses dias. O autor está dizendo assim, olha, durante a vida vai ter o tempo da lágrima, vai ter o tempo da dor, do choro. Quanto choro, meus irmãos, nessa época de pandemia. No versículo 5, eu acredito que talvez nós tenhamos aí um versículo escrito há tanto tempo, mas que faz tanto sentido hoje, né? Afastar-se de abraçar. Quando que a gente pensou que isso ia ser uma regra? Sempre foi uma exceção, né? Gostamos muito de abraçar. Geralmente a gente deixa de abraçar alguém quando a gente tem algum problema de relacionamento, quando esse alguém não quer mais saber da gente, ou não está dando certo, está dando BO, né? O relacionamento está dando BO, a gente vai dando um tempo, vai dando uma afastada de abraçar. Mas quem diria, meus irmãos, que isso ia ser regra? A gente ter que se afastar do abraço de todos. Que tempo é esse? Tempo de afastar-se de abraçar. Nunca imaginamos que isso iria tão ao extremo. Pois é o que a gente está experimentando nos nossos dias. Versículos 6 e 7, nós temos ali os termos perder, rasgar. Quantas perdas, quantas ideias rasgadas, quantos sonhos foram rasgados nesse tempo. Durante a vida a gente lida com isso. O autor está
deixando isso claro. E lidar com perdas nunca é fácil. Nunca é fácil. E quantas perdas nesses dias, não é? Por último, eu enfatizo aqui o estar calado, aborrecer e guerra. E no tempo da dificuldade é difícil a gente achar o que falar, o que dizer. Ainda mais quando a guerra é comum. É muito fácil a gente aborrecer o outro. É muito fácil a gente entrar em guerra. Por falar nisso, eu acredito que nós estamos em guerra. Uma guerra biológica, uma guerra pela vida, uma guerra contra um vírus que a gente não enxerga, mas é uma guerra. Nós estamos em guerra. Então nós temos aqui o autor de Eclesiastes, meus irmãos, trazendo uma realidade difícil, dura da vida. E a Bíblia é realista com relação a isso. A Bíblia não esconde de nós como a vida é. A vida é dura, é difícil. A questão é que, e eu acredito, meus irmãos, que esse é o maior aprendizado que eu tive desse texto e eu compartilho com vocês agora. Na nossa humanidade, a nossa tendência é a gente ficar por aqui. A gente ficar na morte, no morrer, nas perdas, no choro, na lágrima, em arrancar, em derribar, em perder, em rasgar, em guerra. A nossa tendência é a gente ficar nesse mundo, a gente entrou numa situação difícil assim, a gente sucumbe ali. Mas a Bíblia traz uma realidade diferente. A Bíblia está trazendo para nós a realidade de que, se por um lado a vida é difícil, é dura, por outro lado, em Deus, nós temos a oportunidade de experimentar outras coisas boas, inclusive durante a luta. Eu acredito que esse texto não está dizendo que em algum momento da vida a gente vai enfrentar a guerra. Num outro momento da vida a gente vai enfrentar a paz. Aí lá na frente a gente vai chorar. Aí passando mais um pouco a gente vai rir. Eu acredito que o texto não está falando isso. O texto está falando, a vida é assim. E está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Só que sem Deus, a gente fica só no lado ruim. A gente fica só na tristeza, só na lágrima, só na morte, só no choro, sem abraço. Mas com Deus, a gente tem a possibilidade de uma realidade nova. Nós estamos em guerra, mas em Deus é possível, durante a guerra, a gente experimentar a paz. Nós estamos lutando de uma maneira frenética contra um vírus que atinge e coloca em risco a nossa vida, da nossa família, dos queridos e dos outros nossos irmãos, o nosso próximo. É uma guerra. Mas é possível a gente agir no dia a dia com atitudes que promovam a paz? É claro. Pois em Deus nós temos essa realidade. A realidade é dura, é difícil, é de guerra, é de luta, é de choro, é de lágrimas. Mas Deus traz essa realidade de que mesmo na luta nós podemos promover a paz. Mesmo na hora da lágrima, nós podemos provocar o riso, a alegria, e fazer alguém saltar de alegria, como diz o texto. Por isso eu queria ler com vocês agora a parte boa do texto. Vamos ler de novo? A partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de curar, tempo de edificar, tempo de rir, tempo de saltar de alegria, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, meus irmãos, tempo de abraçar, tempo de buscar, tempo de guardar, tempo de cozer, de criar alguma coisa, tempo de falar, tempo de amar, tempo de paz. Meus irmãos, eu acredito que só em Deus a gente consegue experimentar essa realidade boa no tempo da realidade difícil. Só em Deus.
nós temos condição de ter esse entendimento de que a vida, apesar das lutas, também reserva para nós momentos bons, de aprendizado, de crescimento. Se foi tempo de arrancar o que se plantou, de derribar algum projeto, talvez durante a luta, durante a pandemia, seja tempo de recomeçar alguma coisa, de reedificar ou de edificar um projeto novo. E eu acredito que parece que o autor está vivendo nos nossos dias, não parece? Parece que o autor está aqui, no meio dessa pandemia, dessa bagunça, e a gente não está entendendo que tempo é esse. E aí vem o autor e descreve assim, de uma maneira tão vívida, nos transporta por essas experiências difíceis e dolorosas, mas também vai nos transportando por experiências boas e gratificantes. E aí a gente vai vendo um lado que sem Deus a gente não veria, ou que se a gente olhar só para a dificuldade, para a luta, a gente não vai enxergar essa coisa boa. Por isso o autor está chamando a nossa atenção de que nós podemos fazer desse tempo um tempo melhor. Agora, se a gente desistir, se a gente entregar os pontos, se a gente perder a esperança, aí a nossa experiência vai ser só de morte, só de dor, só de pranto, só de afastar-se, de abraçar, só de guerra, só de derribar. Por isso, meus irmãos, em Deus nós temos essa capacidade de entender que não é porque as coisas estão difíceis e dolorosas que não é possível a gente ter experiências boas. É possível. Deus demonstrou isso para nós, e agora eu queria chamar a sua atenção para a gente ainda respirar um pouquinho o ar da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus. Deus deixou isso claro para nós, na morte e na ressurreição de Jesus. O que parecia aos olhos do mundo a derrota mais terrível de todas se transformou no triunfo maior da história, que foi a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus no terceiro dia. Olha, meus irmãos, como que Deus está deixando claro que o momento mais difícil pode ser o momento mais glorioso, pois foi isso que Deus fez em Cristo, na Páscoa, com a morte do seu Filho, e depois trazendo o seu Filho à vida de novo. Que parecia a pior derrota de todas se tornou o maior triunfo. Onde parecia que a morte ia vencer, a vida foi manifestada com poder e glória. Essa é a realidade que Deus tem para nós. Não é de nos livrar da dor, de nos livrar da realidade da morte, inclusive. Mesmo correndo risco de vida, nós ainda temos esperança no Deus da vida. A Adriana gosta muito de uma série. A Adriana, minha esposa, gosta muito de uma série, This Is Us. E é uma série muito bem feita, muito boa, que trata da vida de uma forma muito singela, simples, realista. E bem no comecinho da série eu assisti um capítulo com ela, e tem uma frase que me chamou muita atenção no começo da série, que é assim: o marido e a esposa iam ter trigêmeos, e um dos três morre. E por causa da morte de um dos três, o rapaz fica desconsolado, a mulher também. E o médico senta do lado do rapaz e diz uma frase muito interessante. Ele fala assim: se a vida te deu um limão, faça uma limonada. E eu achei muito legal aquela frase. E depois eu fiquei pensando, aplicando a nossa vida cristã, a fé em Deus, que Deus, meus irmãos, é especialista em transformar aquele limão azedo numa limonada gostosa. Pois se a vida nesses últimos dias, se esse é o tempo da dor, da luta, e parece que a gente está com limão na mão, então a gente em Deus pode fazer uma limonada. Não vamos sucumbir à dor, à morte. Vamos ver que tem um outro lado bom. E a gente pode experimentar tudo isso ao mesmo tempo. É muito sentimento, é difícil, mas que bom que ainda tem coisa boa, que em Deus nós ainda temos esperança, nós cremos na vitória. É tempo, meus irmãos, agora, respondendo à pergunta, que tempo é esse?
É tempo de luta, é tempo de choro, é tempo de afastar-se, de abraçar, é tempo de guerra, mas também é tempo da gente manifestar o reino de Deus em casa, para o vizinho. É tempo da gente não se calar e dizer por que nós temos esperança. É tempo do povo de Deus demonstrar na prática por que frequenta tanto a escola dominical e colocar em prática a solidariedade, o amor, ajudar alguém que está mais precisando numa hora dessa. Esse é o tempo. Se a gente não pode vir ao templo, vamos ser a igreja onde a gente está. O pastor Walter compartilhou comigo essa semana algo que pensadores estão dizendo: se a gente não pode se reunir no templo, é hora da gente pôr em prática o sacerdócio universal. E a gente ser sacerdote de Cristo em casa, no bairro, no trabalho, onde a gente está. É o tempo em que a vida está correndo risco, mas é o tempo do cuidado. É o tempo da gente se cuidar, cuidar dos nossos, investir num cuidado pessoal, num cuidado coletivo. É tempo da gente se cuidar também. É tempo, meus irmãos, do mundo saber que apesar do risco da morte, há vida em abundância em Cristo, e nós cremos nisso. Por isso temos esperança de dias melhores. É tempo do mundo saber que o povo de Deus afasta-se de abraçar, porque é preciso, mas nunca deixa de amar. Porque quando puder abraçar de novo, nós vamos ter que colocar em dia. Porque é muito bom. Porque a gente não deixa de amar. Se não há templo, meus irmãos, sejamos então o templo. Pois bem, que tempo é esse? Não é um tempo fácil, é difícil. Mas há coisas boas. Em Deus nós podemos tirar proveito desse tempo, crescer de alguma maneira, edificar de alguma maneira, trazer alegria para quem não tem, enxugar algumas lágrimas. A gente se afasta de abraçar, mas a gente se importa com os outros. Liga, manda um WhatsApp, faz uma chamada de vídeo. Se precisar, vai lá no portão, troca meia dúzia de palavras, fala um oi. Que tempo é esse? Que seja para nós cristãos um tempo melhor do que aparenta ser. Que seja para nós também um tempo de oportunidade. Que seja para nós também um tempo de crescimento. E não só um tempo de morte, um tempo de afastar-se, de abraçar, de guerra, de estar calado, de perder, de chorar, de prantear. Mas que a gente também encontre a alegria nesse tempo. E eu pergunto para você, que tempo é esse para você? Nós podemos fazer acontecer alguma coisa nesse tempo. Tem essa característica do tempo que a gente não controla, né? De repente vem uma pandemia e muda a nossa rotina, vira a nossa vida de cabeça para baixo, e a gente não controla isso. Mas tem uma característica do tempo que a gente controla. O tempo está difícil, está ruim, mas a gente pode fazer ele se tornar um pouco melhor. Nós temos essa esperança em Deus. Eu espero que o seu tempo seja um tempo bom, um tempo de crescimento, seja um tempo de lidar melhor com a morte, com o choro, com a lágrima, mas que você também tire coisas boas desse tempo difícil. Lembre-se que em Deus nós temos vida em abundância, nós temos o suporte, a esperança que nós precisamos para esses dias, e busque fazer desse tempo um tempo melhor do que ele aparenta ser. Deus abençoe. Amém. Vamos cantar um hino, meus irmãos, antes da gente orar, encerrar esse culto. Um hino que lembra que nós precisamos marchar, avançar, porque é tempo difícil, mas também é tempo da gente continuar caminhando com o Senhor. Então cantemos.
O tempo ainda é difícil, mas não podemos deixar de avançar. Vamos orar, invocar a bênção de Deus e encerrar esse momento de culto, desejando que você tenha uma semana abençoada e um tempo melhor. Oremos. Pai Santo, louvado seja o Teu nome, Pai, porque Tua palavra renova a nossa esperança, renova, Senhor Deus, o sentido da nossa vida, fortalece, Pai, a nossa vida em dias difíceis, Senhor Deus. Encontramos refúgio no Senhor e naquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Continua fazendo desse tempo um tempo melhor, em nós e através de nós, Pai. Para que apesar das lutas, apesar da dificuldade, da dor, apesar dos dias de guerra e de luta intensos, nós encontremos no Senhor, Pai, esperança, motivação para continuar avançando, Pai. Mas também para que a gente possa motivar outros, mostrar para outros que a esperança que temos em Ti, no Teu Filho, é eterna, Pai. E que outros encontrem também com essa esperança e possam, apesar das lutas, desfrutar de um tempo melhor, Pai. Sê conosco, nos ajuda, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que a presença do Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a presença de Deus, o Pai, o Criador, e as consolações do Espírito Santo sejam com você, com o povo de Deus, espalhado pela face da terra hoje e sempre. Amém.